Carlos Magno, parte 2. Após o Carlos Magno ter retornado para a França, iniciou-se uma guerra feroz contra os saxões. O Widukind, ele havia conseguido agrupar as outras tribos saxões e iniciaram a resistência contra o domínio dos francos. E o Carlos Magno partiu para a Saxônia e foi muito sangue. E foram necessárias 18 batalhas para a conquista da Saxônia. E depois dessas inúmeras batalhas e a devastação de diferentes partes lá da Saxônia, o Carlos Magno ele adota uma repressão religiosa e executa quase 5.000 pessoas que se recusaram a se converter ao cristianismo. Esse evento é conhecido como o Massacre de Verdun. Também baixa um decreto, o Capitulare de Partibus Saxoniae, primeiro capítulo saxão. E nesse decreto, entre outras coisas, previa a pena de morte para quem praticasse o paganismo. E também quem cremasse defuntos, se recusasse a batizar seus recém-nascidos e outras coisas. E mais tarde também ele baixou outros decretos, qual submetia os saxões aos francos. E diante de tudo isso, o Widukind acabou se convertendo, se entregando e tal. Se converteu ao cristianismo. Com a incorporação da Saxônia, os seus domínios, chega até o Elba e o Sale, da cabeça do Adriático pelas montanhas da Boêmia e do Danúbio, englobando o país dos bávaros. Entre 782 e 785, ele anexou a Frísia Oriental. Essa região se estende do Golfo Zuiderzé até o Foz do Weser. Surgiram alguns complôs lá contra o Carlos Magno também. Em 785, os nobres e a plebe estavam insatisfeitos com os grandes gastos lá, com a guerra contra os saxões e a grande perda de recursos e homens também, soldados. Então, um dos nobres de sua corte, chamado Hadrad, tramou um complô lá para matar o Carlos Magno. Porém, o Hadrad acabou sendo preso e executado, ele e os seus comparsas. Também em 786, os filhos de Desidério, o Aldarges e sua irmã, Aldaperga, tentaram promover uma rebelião na Lombardia. Eles queriam recuperar o reino do seu pai. Mas o Carlos Magno ele foi avisado sobre esse complô e enviou um exército para a Itália. Os dois acabaram desistindo de iniciar a revolta. A Aldaperga era esposa do Duque de Benevento. Eles tinham também uma irmã, Lutperga, era a esposa do Tácito III, Duque da Baviera. Em 777, o Carlos Magno recebeu a visita de vários emissários muçulmanos da Espanha. Os muçulmanos eles tiveram uma ascensão muito rápida. Eles invadiram muito rapidamente, principalmente a Península Ibérica. Eles se expandiram muito rápido. Entre essas comunidades haviam também diferenças, desavenças políticas e religiosas entre eles. E o Carlos Magno recebeu emissários de vários governos muçulmanos da Espanha, incluindo o de Barcelona, que se rebelou contra o Emirado de Córdoba. Então o Sulaimã conseguiu convencer o Carlos Magno a invadir Saragoça. E o Carlos Magno então armou uma expedição e partiu para lá em 778. Inclusive o Sulaimã o acompanhou nessa expedição. O que o Carlos Magno fez? Ele enviou 2 expedições diferentes. E chegando lá em
pouco antes de Saragoça, eles se encontraram e tentaram invadir Saragoça, mas encontraram uma forte resistência e não arrumaram nada. Então o que eles fizeram? Eles retornaram e saquearam Pamplona e foram embora. E quando o exército franco estava atravessando os Pirineus, os bascos, ou vascões, eles atacaram de surpresa o exército franco e mataram muitos soldados francos. O que eles fizeram? Eles deixaram aquela caravana do exército franco passar, como era muito grande, eles esperaram. Quando chegaram no final, eles vieram atacando por trás e devastaram os francos. Eles tacaram um monte de pedregulho em cima das montanhas e depois uma chuva de flecha. Depois atacaram. E depois fugiram para as montanhas, onde ninguém conseguia encontrar eles, que eles conheciam todo o território ali. Inclusive o Eginardo, que é biógrafo e amigo do Carlos Magno, ele fala sobre a canção de Rolando. Na verdade, essa canção foi inspirada num duque, Duque Herodrando, que era um vassalo de Carlos Magno, e era prefeito da Marca da Bretanha. E esse conde, ele participou da campanha militar na Península Ibérica e acabou morrendo nessa batalha, Essa batalha de Roncesvalles. E acabou virando uma canção. Esse povo basco, ele é um povo antigo, que vivia naquela região ali, próximo ao rio Ebro e as montanhas, nos Pirineus. E pouco se sabe desse povo. Provavelmente eles eram compostos por diversos povos diferentes. Porém, eles eram um povo romanizado. E sabe-se que após a queda do Império Romano, vários povos passaram por ali, Os suevos, os vândalos, alanos. Por isso que existe essa teoria de que esse povo era formado por vários povos, além dos que já viviam lá, E após os visigodos serem expulsos da Gália, como vimos lá no vídeo lá do Clovis e tal, os visigodos se apossaram da Península Ibérica. Os francos também, eles tomaram terras bascas, ali do lado francês. E mais tarde, em 711, como falamos ainda agora, os muçulmanos entraram na península. Em 2 anos eles já haviam dominado toda a área. Os bascos, eles ficaram entre os francos e os muçulmanos. Mais tarde eles foram crescendo um pouquinho mais e tal, até fundarem o reino de Pamplona e mais tarde Navarra. Mas aí já é uma outra história. Em 781, o seu filho Pipino foi coroado rei da Itália. Em 787 ele invade a Baviera e anexa o Reino Franco. Baviera, como já falei também, era um estado independente e ficava nas fronteiras do grande Reino Franco. O Tácilo III, ele havia sido colocado por Pipino, que na verdade era seu tio, como prefeito da Baviera, após a morte do Odilon, que era cunhado de Pipino, que morreu em 748. Tácilo era primo do Carlos Magno e também um cara muito religioso e muito querido por seus súditos. O Carlos Magno, ele havia assinado um tratado, o qual o Tácilo jurava lealdade a ele. E o Grifo, que era um filho bastardo do pai do Pipino, o Carlos Martel, ele tentou se apossar do ducado, mas mais tarde ele acabou morrendo. E em 760, o Tácilo III, já adulto, casou-se com uma filha de Desidério, a Liutperda. Só que o seguinte, aconteceu uma revolta lá na Aquitânia e o Pipino tinha convocado os duques e tal para participar. E ele não foi. Outros historiadores dizem que ele foi, mas chegou lá, ele se recusou a lutar, fugiu no meio da batalha, enfim. E quando o Carlos Magno e o seu irmão assumiram o trono, eles já ficaram com o pé atrás com esse cara, com esse primo deles. Com a disputa entre a igreja e o Desidério, o qual o Carlos Magno acabou se envolvendo lá na Itália, o Tácilo III, como era genro do Desidério e tinha uma boa relação também com a igreja, ele acabou não se envolvendo nesse conflito.
E após a vitória lá do Carlos Magno, em sua volta, o Carlos Magno e o Papa, eles resolveram acusar o Tácito III como traidor. Ele obrigou então o Duque Tácito III a se submeter aos francos. E como a Baviera é um reino semi-independente, o Tácito acabou criando uma resistência, tentando resistir. E acabou se aliando com os ávaros, mas ele acabou sendo preso. Aí foi enviado para um mosteiro, mas em 794 ele renunciou à pretensão de obter qualquer coisa na Baviera. Inclusive ele é tido como santo pela Igreja Católica. Porém os ávaros continuaram resistindo. Quando Carlos Magno venceu os lombardos, o próximo alvo era os ávaros. Inclusive ele tinha começado até uma campanha, só que teve que parar por conta da revolta lá dos saxões. A guerra entre os francos e os ávaros ela começou em 788 e foi até 795. O Carlos ele não pretendia as terras ávaras, mas o que ele queria na verdade era torná-los os seus vassalos, né? Ele havia criado algumas marcas, como a marca da Espanha e a marca da Bretanha. E, naturalmente, a próxima seria criar marcas nas fronteiras leste do reino, onde viviam os eslavos. As marcas eram os territórios de fronteiras fortificados. O rei contava com 400 unidades administrativas. Enfim. Mas, porém, entre esses eslavos, o seu maior inimigo seriam os ávaros, que viviam a leste da Baviera. Os ávaros, eles eram um povo asiático de origem mongol, assim como os turcos e os hunos. Possivelmente, eles eram descendentes dos hunos, que ocuparam a parte central da Europa, se estendendo em direção ao sudeste, aos Balcãs. Em seguida, eles conseguiram um território que hoje abrange mais ou menos a Áustria, a Hungria, Romênia, Sérvia, Bulgária e também parte ali da Turquia, essa área aí do Varkaganat. Os ávaros, eles preservaram alguns costumes dos hunos, como a excelência na equitação, né? O uso de arco e flecha. Eles eram exímios atiradores de flecha em movimento, em cima do cavalo. Inclusive dizem até que ciclistas que andam assim em pé, então foi inspirado nos ávaros. E também os ávaros, eles usavam peles de animais como roupas, assim como os hunos, né? E também tinham uma vida seminômade. Com tudo isso, muitas cidades dos ávaros eram prósperas, devido ao comércio e também aos saques. E por isso, eles detinham uma grande riqueza acumulada. Então, naturalmente, isso também foi um atrativo para o Carlos Magno. A guerra entre os francos e os ávaros ela foi muito longa e também cara para os francos. E milhares de pessoas morreram nos campos de batalha. Porque os arqueiros ávaros e seus cavalos velozes, eles eram precisos e letais, né? E levou a guerra a se estender por vários anos. E não teve jeito, acabou ele dominando também essa área toda ali da Panônia, a Varkaganat. Alguns historiadores sugerem que os ávaros não se renderam, mas foram quase que aniquilados completamente. Inclusive tem um dito medieval que diz desaparecido como um ávaro. No final da guerra lá e tal, a parte que restou dessa população, ela foi encaminhada para outras partes de terras do Reino Franco. E os que conseguiram fugir, eles foram para terras fora do domínio franco. E também com o término da guerra, o Carlos Magno saqueou as cidades e conseguiu um imenso tesouro dos ávaros. Pedras preciosas, muita coisa. E os caras eram saqueadores, piratas e tal, e o tesouro era tão grande que eles precisou de dezenas de carroças para transportar para sua corte.
Por outro lado, os ávaros sobreviventes eles não sofreram aquela repressão religiosa como os saxões, né? Mas também sofreram também, mas não tanto contra os caras, né? Em 792 também, o Carlos Magno descobriu um novo complô contra a sua vida. E os culpados foram também presos e executados. Uma dessas revoltas foi liderada pelo seu filho, o bastardo, o Pipino, o Corcunda. Depois até ele perdeu esse nome e esse nome foi transferido para o outro filho dele. Então, esse Pipino Corcunda, ele também, como já falei também, né? Ele acabou sendo exilado no mosteiro e pro resto da sua vida. Após a guerra com os ávaros, o Carlos Magno, ele passou a dedicar mais tempo à questão do Estado e da Igreja, né? Ele começou a fiscalizar as terras que ele dominava, vigiando, saber como estavam as coisas e tal. E passou também a dar mais atenção à educação e à cultura. Inclusive, alguns historiadores afirmam que o Carlos Magno era analfabeto. E outros dizem que ele só aprendeu a ler e escrever na fase adulta. Bom, eu particularmente eu penso que, sendo filho de quem ele era, né, por parte de pai e mãe, isso aí é um pouco provável. Contudo, essa é a minha opinião. E também tinha outra questão. Eles alegam que, pelo fato de não haver cartas escritas a punho dele para outras pessoas, isso aí também eu tenho minha humilde opinião também. O cara, ele vivia em guerra, vivia para guerra, e a mão dele como é que devia ser? E o cara tinha pessoas para fazer isso, cara, uns padres que acompanhavam ele, que escrevia muito bem. O cara podia ter uma letra feia, enfim. É a opinião dos caras lá, eu respeito e tudo bem. Bom, os caras também alegam que por volta dos 30 e 40 anos, e despertou o interesse dele pelo conhecimento e pela cultura. E ele intensificou isso na educação de seus filhos, né? Acabou que ele contratou os maiores sábios da época como professor dos seus filhos. Em 791, ele mudou-se para Aquisgrana, e dizem também, os historiadores dizem que era uma cidade medicinal. Bom, e ali ele fez a sua nova capital. Essa cidade atualmente é Áschia, na Alemanha, próxima à fronteira da Bélgica. Então, nessa cidade ele construiu um magnífico palácio, com vários cômodos e tal, onde ele fez bibliotecas e tal, e também uma magnífica capela. E não poupou dinheiro, não poupou gastos. Não teve pena de gastar o tesouro dos árvores lá nessas duas construções. Ali ele deu mais atenção à educação e à cultura, construiu uma escola no palácio, que atendia os filhos do nobre e umas crianças também da plebe. Mandou construir também várias escolas nas grandes cidades, nas abadias e mosteiros, onde até mulheres tiveram acesso, numa época em que a mulher era tratada como nada. O Carlos Magno, ele tornou-se muito amigo e um grande admirador do Alcuino, que era um homem de inteligência ordinária, a ponto de o convidar para morar no palácio e coordenar o programa educacional, né, que ele tinha em mente. O Alcuino era de York, na Grã-Bretanha, e ali ensinava-se gramática, astronomia e música, também pintura, história, geografia, filosofia, grego, enfim. O Carlos Magno ele também acabou criando a academia e voltou a ativar os festejos cristãos e as missas, as celebrações ecumênicas. Essas coisas elas haviam sido gradativamente cessadas. E as abadias e capelas elas haviam se transformado em depósitos. Ele acabou mandando limpar tudo e tal e voltou a essas atividades. Também incentivou os clérigos a estudar. E em 795, o Papa e seu grande amigo, Adriano, morreu. Em seu lugar, assumiu o Papa Leão III.
Porém, esse Papa, ao contrário do Adriano, ele era um cara menos voltado para luxúria e tal, se envolver em esse tipo de coisa. Ele era um cara de origem humilde e tal, e por isso foi totalmente rejeitado pela nobreza. E passou muito tempo, ele foi acusado de adultério. Em 799, esse Papa ele foi capturado e espancado. E os conspiradores o trancaram num mosteiro também. Ele conseguiu sobreviver e tal, tudo sequelado. Porém, nesse mosteiro, haviam membros que eram favoráveis ao Papa e acabaram ajudando a fugir do cativeiro. Então, o Leão buscou ajuda nos embaixadores francos. Acabou sendo enviado para o palácio do Carlos Magno e acabou ficando lá como hóspede vários meses, lá o verão todo lá com o Carlos Magno, lá meses. Em 799, o Carlos Magno mandou o Papa retornar a Roma, acompanhado de uma guarda e também 2 bispos que iriam investigar as acusações e tal. Enfim, no ano de 800, o Carlos Magno, após o falecimento da sua quinta esposa, Liutgarda, ele viajou para Roma com o intuito de coroar o seu filho, Carlos. Como os reis francos, eles tinham o costume de coroar os príncipes ainda em vida de seu pai e como forma de legitimar a sua herança. O Carlos, chegando na Itália, ele convocou um concílio, o qual o Papa jurou sua inocência e tal, e acabou sendo absolvido. E o Carlos Magno o reconduziu ao seu lugar como pontífice e mandou executar os conspiradores. E quando o Papa ele foi reconduzido ao trono, o Papa iria realizar a cerimônia de coroação. E Carlos chegou a Roma em dezembro de 800 e foi aclamado pelo povo e tal, teve uma festa quando sua chegada. Em 25 de dezembro, um pouco antes da coroação do príncipe, o Papa fez um sinal para que o Carlos Magno se ajoelhasse. Então pegou a grande coroa e coroou. O último imperador romano ele havia sido o jovem Rômulo Augusto, que governou por menos de um ano. E depois foi destituído do cargo e banido para o exílio pelo Odoacro. Porém, alguns historiadores eles têm outra opinião. Eles dizem que o Carlos Magno não gostou muito de ter sido coroado pelo Papa e tal. E ele acabou ficando irritado com essa situação. Segundo seu biógrafo e amigo Eginardo, o rei teria sido pego de surpresa e o Carlos passou a governar como imperador dos romanos, daí até sua morte. Também decidiu criar um novo império cristão, mesclando com a tradição germânica, do qual provinham os francos. Nascia aí o Sacro Império Romano Germânico. E nesse período, ele se voltou mais para cuidar da administração do seu império, a consolidação e a reformulação das leis, tentou unificar as leis, os direitos, estatutos, impostos, incentivou a educação, a cultura, a arte. E também os padres e bispos puderam exercer cargos públicos. O Carlos retornou em 801 para Aquisgrã, a capital do seu império, onde ele viveria até o fim da sua vida. Bom, a parte 2 fica por aqui. É bem por aí. É mais ou menos isso aí.